Mas nós estamos falando coisas aqui que, se você parar para pensar, tem muita gente que vai melhorar a qualidade de vida aí, vai dar uma guinada na vida. Às vezes o problema do cara, eu tô falando sério. Às vezes o problema do camarada é só ele ter um sono. Reação. É só ter um sono de qualidade. Há anos o cara não liga pro sono. Há anos ele não sabe nem... Não tá nem entendendo da onde que tá saindo tanto problema no emocional e físico. Às vezes é o sono, às vezes é a alimentação. Às vezes são os dois, às vezes é falta do exercício físico, às vezes são os três. Agora o senhor falou uma coisa, fez um link aí com a Bíblia, mas faz todo sentido da face da terra. O que nós estamos falando aqui. Lógico que, volto a repetir, existem casos severos de depressão, existem vários estágios de depressão, que a pessoa não vai conseguir nem se alimentar, por isso a importância, nem ter sono de qualidade e muito menos ir para academia. É utópico mandar um camarada com derrubado, último estágio da depressão, o cara quase entrando no suicídio, é utópico falar para ele, vai para academia. Você entendeu? Ele vai olhar para sua cara e vai falar, esse cara é doido. Por isso o acompanhamento do profissional da área, psiquiatra. O psiquiatra é o cara que vai levantar esse sujeito aí. E a terapia. Né? Então, a reação dele vem através disso. Ok? Ponto. Aí, ele com a consciência retomada. Aí vem a fé. Mas o que é a fé nesse contexto todo aí? A reação. Sabe? A coragem de reagir nas circunstâncias ali que ele está vivendo. Essa reação dele é impulsionado pela fé. Fé que vai funcionar. Fé que eu vou sair dessa situação. Acredito que a minha vida vai melhorar, vai mudar. Eu vou me levantar, eu vou acordar para a vida, eu vou sacudir a poeira, eu vou para academia. Sem que seja euforia. E eu posso falar aqui com autoridade, porque eu vivi porque isso. Você fez. Eu vivi. Você reagiu. E fui para academia, mudei a alimentação, comecei a regular o sono. O resultado a médio e longo prazo é surpreendente. Lógico que o primeiro da lista é vida de oração. É que nem o senhor falou, é vida com Deus, é vida de oração. É o primeiro da lista, né? É algo que você tem que ter uma disciplina de buscar Deus assim. Terapia é muito bom. Eu fiz muita terapia. Né? Eu fiz terapia durante muito tempo. Terapia com psicanalista, com psicólogo e tal. Fiz minhas terapias. Né? Mas, assim, nada é igual a vida de oração. Você orar. Né? Mais do que terapêutico. Sim. Procure a terapia, porque a terapia vai te ajudar. Mas a oração, meu amigo, é fundamental. Eu vou aproveitar aqui, pastor, vou ler alguns versículos bíblicos. Se o pessoal aí em casa quiser acompanhar, Salmos 42:11. Alguns versículos que a gente pode fazer um link por período que às vezes a pessoa está passando, às vezes o período de depressão mesmo. Davi foi o cara que mais denota, assim, em muitos momentos dele, de depressão. Verdade. Inclusive, eu vou ler um salmo. Salmos de número 42, verso de número 11. Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Em que contexto ele fala? Olha só que coisa. Em que circunstância ele... O salmista, levantando esta oração, né?
é como se fosse um clamor, né? Porque está abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Agora, ele tá falando para dele. Ele tá falando para a alma dele. Para a alma dele. Ele tá falando para... Exatamente. Alma, por quê? Por quê? Olha o questionamento. O que está acontecendo comigo? Minha alma, o que está acontecendo com você? Minha psique, né? O que está acontecendo com a minha existência, com a minha identidade, com o significado da vida? Né? O que está acontecendo que eu estou perdido? Olha isso. Interessante que não existe, isso daqui é uma reflexão de vida, não existe nenhuma alma debaixo do céu que não foi criada, ou seja, ou melhor, que foi criada para não saber o que é dor. Não existe esse cidadão. Essa pessoa passou pela terra, nunca sentiu dor, nunca sentiu tristeza. Não, isso não existe. O homem, ele foi criado para suportar a dor e sentir dor. A dor faz parte do processo da vida. É impossível. E olha só o que eu vou falar aqui. Até o último dia da nossa existência, eu não sei quanto tempo eu vou durar. Vamos imaginar que eu vou ter mais 30 anos de vida, hipoteticamente falando. Um exemplo, eu tenho mais 30 anos de vida. Nesses 30 anos de vida, quantas histórias ainda de tristeza que eu vou passar? Lógico, eu não estou me preocupando, mas eu sei que é impossível, até o último dia de vida, você ter uma vida só de tranquilidade e de alegria. A tristeza faz parte do contexto da vida do ser humano, entendeu? Os grandes homens de sucesso, né, tiveram momentos de tristeza. É um homem de maior sucesso que Davi e teve momentos de tristeza. O profeta Elias, isso falando no contexto bíblico, né, na história judaica, nos fundamentos do judaísmo. Moisés, quantos momentos de tristeza esse homem viveu? E você vê que no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, né? Mateus capítulo 5, verso 1 em diante, fala assim: Jesus vem da multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no verso 4 ele diz assim: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, olha só no ensinamento, né, no Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, as Beatitudes, né, no início ali, no capítulo 5 de Mateus. Uau, né? Isso é... Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha isso. Agora, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria fechar uma reflexão aqui muito importante, porque isso daqui é programa para 3 horas. Nós estamos só batendo um papo agora, mas tem muito assunto para desenrolar falando sobre isso. Daria uns 3 programas se você fosse falar só sobre isso. Mas o que acontece? Existem várias perguntas aí, no caso, sobre a depressão, sobre o próprio suicídio. E eu gostaria de colocar o pessoal para entrar nesse tempo de reflexão. Uma pessoa, por exemplo, que está passando esse tempo de depressão. Olha o que Jesus fala: bem-aventurados que choram. Ou seja, não tem como mudar a história daquela pessoa. A pessoa está passando aquela história. Aquilo faz parte da vida dela, faz parte da história dela. E às vezes é uma história de choro. Às vezes é uma pessoa de Deus, às vezes é uma pessoa boa, às vezes é uma pessoa que não está pagando pelos seus pecados, como muitos defendem essa tese. Não, o cara está passando por isso que está pagando pelos seus pecados. E aquela pessoa que ela está passando por aquilo, mas não é um pecado que ela está passando.
Às vezes é uma ela... injustiça que ela está passando. Ela está sendo como Jesus foi injustiçado. Sim. Eles crucificaram o Filho de Deus, eles crucificaram o justo. Ele chorou por causa disso. Então, eles crucificaram injustamente. E Jesus não foi livre da cruz. Né? Jesus ele sofreu morte de cruz, tudo bem que era profético, Jesus tinha que passar por esse tempo, né, para poder salvar a humanidade, comprar a humanidade com seu sangue, salvar a humanidade, cortar esse vínculo adâmico, né, através da cruz, enfim. Mas a minha reflexão é o seguinte, pastor Eliseu, a dor, ela faz parte da vida do homem. E a dor, a tristeza, às vezes ela desencadeia a depressão. Só que a Bíblia é o livro dos códigos para trazer alívio para a depressão daquele que está sofrendo. Uhum. Tudo que o senhor falou, eu concordo. Não é espiritualizando, mas às vezes, eu vou dar um testemunho bem rapidinho aqui. Ó. Vou dar um testemunho aqui. Antes do testemunho, só uma coisa linda que vai ajudar quem está ouvindo. Aí seja bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Existe uma recompensa para quem está triste hoje. A recompensa é receber do próprio Deus um conforto. Olha a experiência, você vai ter uma experiência com Deus. Né? Ele vai vir em teu socorro. Ele vai confortar, ele vai enxugar suas lágrimas. Né? Então, por isso que é bem-aventurados que choram. Essa experiência de choro vai te levar a uma experiência com Deus. Né? Olha a recompensa. Todo choro tem uma recompensa. Ok? Todo momento de tristeza tem uma recompensa depois de alegria, de refrigério. Porque às vezes a pessoa ela tá sentindo tanta dor, tanta tristeza. A primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos passando tristeza é desanimar. Sim, pô. Às vezes, em vez de ir buscar Deus, nós paramos de buscar Deus. Eu já não vou ir para a igreja não, estou tão triste. Aí que é hora de buscar mesmo, de dobrar a busca. É aquilo que eu falei, a reação. A coisa mais que os enfermeiros nos hospitais, o médico espera do paciente é: vamos lá, meu amigo, reaja, né? Em outras palavras, o que ele está falando? Tenha fé. Tenha fé, reaja. Fé é reação. Eu reagir no momento de dificuldade. Isso é fé. Né? Não estou aguentando. Peraí. Se eu reagir, o que vai acontecer? Né? É a mesma coisa quando Jesus encontrou aquele paralítico lá deitado na cama. O que ele falou? Reaja. Levanta, toma sua cama, levanta e anda. Reação. Né? Isso é importante a gente ter em mente, assim, reaja. Não estou aguentando. Reaja, levanta dessa cama, vai no médico buscar ajuda. Ou vai na igreja buscar ajuda. Vai no psicólogo buscar ajuda. Reaja. A reação, entendeu? Isso é importante. É difícil, mas dar esse tranco inicial, esse pontapé inicial, mas é uma virada de chave para uma virada de história, uma virada de vida. Exatamente, a reação. Lógico que isso é um processo, às vezes não vai acontecer da noite para o dia, mas a pessoa deu o primeiro passo. Ou se a pessoa não conseguir, alguém tem que passar a maca pelo telhado, né? A pessoa não está conseguindo andar, né? Que nem os quatro amigos. Os 4 amigos desceram aquela maca, aquela cama pelo telhado para Jesus poder orar, né? E Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Nossa, ele está blasfemando, está perdoando o pecado. Qual que é mais difícil, perdoar pecado ou falar: toma a sua cama, levanta, toma a tua cama e anda? Para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Então Jesus perdoou os pecados, depois Jesus falou: você está curado, pode levantar. Curou primeiro a alma, depois curou o corpo. Então, dando testemunho aqui, porque foi uma experiência que eu tive assim muito poderosa, sabe? Eu estava numa fase muito complicada, uma guerra muito violenta,
Eu já contei esse testemunho, mas tem gente aí que não ouviu. Eu lembro que eu fui para o centro de oração no Vale da Bênção, eu fiquei 2 dias como intercessor no Vale da Bênção, e ali eu comecei a orar e clamar, falar, Senhor, eu tô aqui para te buscar, e orei, estava num tempo de intercessão, né? Você recebe alguns pedidos de oração para você cumprir ali a sua escala, e eu fiz todo aquele protocolo, e ali no meu tempo de devocional de oração, eu pedia, Senhor, que o Senhor me entregue uma palavra. Eu só vou te pedir isso, Deus. Eu estou precisando de uma palavra tua, que seria um versículo, um capítulo, uma passagem da Bíblia. E eu sei que eu fiquei Isso foi o dia que você estava na universidade, né? Eu estava, exatamente. Na Metodista. Na Metodista. Aí foi até um camarada chamado Josias, se não me falha a memória. Ele trabalhava lá no Terminal Saladino. É Prefeito Saladino? Santo André? Prefeito estação de trem. Estação de trem, isso. Aí ele trabalhava lá. Esse camarada era o Josias. Aí eu saí do Vale da Bênção. Eu não lembro quantos dias foram isso depois, mas eu acredito que umas 2 semanas depois, eu estava no auditório lá da Faculdade de Teologia. Era uma quarta-feira, porque toda quarta-feira iniciava com culto. E eu estava muito, mas muito em guerra. E eu me isolei da turma, que ficou um grupo lá na frente, e eu fui lá para os fundos e fiquei lá num tempo de reflexão, ali tudo sozinho, pois esse Josias levantou da cadeira lá na frente. Ele veio lá nos fundos, eu falei, nossa, camarada tá vindo na minha direção. Ele chegou na minha direção e falou, Deus mandou escrever um versículo e dar para você. Ele pegou e deu aquele versículo e eu vou ler para vocês aí de casa. Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Segura esse código aqui, o pessoal de casa. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O shalom do Senhor, aqui no verso de número 7, a paz de Deus, o shalom de Deus, excede todo entendimento e vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então o shalom de Deus, ele vem e traz uma blindagem, pastor, para nossa mente, uma blindagem para o nosso coração. É tudo que você falou. E ele fala no verso 6 o quê? Que as nossas orações e petições sejam conhecidas diante de Deus. Então aquele tempo de oração trouxe o shalom de Deus através da palavra. Deus, ele falou que continua orando, que eu estou enviando o shalom, e o shalom vai curar a tua mente e o teu coração. Uau! Você entendeu, pastor? Sim. Então, tudo que o senhor falou, eu confirmo, porque eu tive essa experiência de vida que eu estou passando para o pessoal de casa nessa noite. Eu tive essa experiência de buscar, de realmente espiritualizar, fazer um braço de ferro contra a depressão, né? Inclusive, tudo que nós estamos falando aqui tem um empírico, né? Porque foi experiência vivido pessoal, a né? Experiência pessoal, né? Isso é muito relevante, isso é muito poderoso. Então nós queremos entregar esses códigos nessa noite aí para o pessoal de casa. Mais uma vez pedir aí para o pessoal curtir, compartilhar, ajudar aí o canal, divulgar o canal, tá bom?